Salve galera, beleza? LF aqui com vocês para resolvermos mais uma questão da prova da UNEB aplicada em 2017 para entrada em 2018. Uma questãozinha que fala sobre radioatividade, conceitos relativos à ação de bombas nucleares lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Então vem com o LF, vamos lá, vamos resolver essa questãozinha. E lembrando que o LF vai fazer sempre uma contextualização com algum conteúdo relacionado ao tema da questão. Vem comigo, vamos nessa. Fala galera, vamos lá, vamos responder essa questão que é a questão 26, que fala um pouquinho sobre radioatividade. Ele contextualiza a radioatividade no evento ocorrido em 1945, lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que fez com que a Segunda Guerra Mundial cessasse. Então, era o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o sofrimento de milhares de pessoas não terminava em 1945. Gerações depois, a sequela da radioatividade eram sentidas e mostram altos índices de câncer de mama nas meninas nascidas em Hiroshima no pós-guerra. Então, o que aconteceu ali? A bomba de Hiroshima e Nagasaki era uma bomba de urânio. Então, o urânio, ele teve o seu núcleo fissionado, então ocorreu uma fissão nuclear. Então, uma fissão nuclear ocorre a quebra do núcleo, e núcleos menores. Quando eu digo núcleo, são átomos, tá? E núcleos menores. Lembrando que o núcleo de um átomo, no núcleo de um átomo é onde a gente tem a maior concentração de quê? De massa. Então, a massa de um átomo está concentrada no núcleo. Lembrando que a massa é a soma das partículas nucleares. O número de prótons mais o número de nêutrons. Lembrando que o que está fora do núcleo são os elétrons, tem massa desprezível. Então, por isso que a gente diz que a massa está concentrada onde? No núcleo. No núcleo do átomo, que eu vou representar aqui por uma esferinha, tá bom? Então, a massa está concentrada no núcleo do átomo. Então, além dos núcleos menores, essa reação liberou nêutron, que é uma partícula extremamente ionizante. Então, ela tem um alto poder de penetração. Então, além da energia envolvida no processo da explosão, há também a formação de uma partícula nuclear. E essa partícula nuclear é extremamente nociva pelo seu alto poder de penetração. Quanto maior o poder de penetração de uma partícula, mais nociva ela será e maior será o seu poder ionizante. Então ela vai causar alguns problemas celulares, justamente porque ela atravessa a barreira e aí ela consegue ionizar várias substâncias dentro do nosso organismo. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui a questão. Ele diz assim, o radionuclídeo de césio 137, aí não tem a ver com a bomba, tá? Mas é uma contextualização para ele aplicar aqui o conceito de radioatividade. O radionuclídeo césio 137, então ele diz assim, o césio 137, quando a gente fala o nome do elemento e esse número aqui, esse número corresponde à massa, tá? O número atômico você pega na tabela periódica. Ao emitir partícula, as partículas beta e gama, aí ele já comete um erro na questão. Partícula aqui é só beta, gama é só radiação. Gama não é partícula, é radiação. Tá bom? Então ele devia colocar aqui de uma maneira mais correta, Ao emitir partícula beta e radiação gama, produz radioisótopo do iodo. Não. O que acontece quando ele produz radiação, partícula beta? Eu só vou colocar a beta aqui porque a gama é 0,0, a gama não muda nada. Quando ele emite, ele vai formar um elemento que continuará com o mesmo número de massa. Então, quando você olha lá, qual é o outro elemento que tem massa 137 na tabela periódica? Você vai na tabela periódica e você vai encontrar o elemento bário. Então, não forma iodo, forma o isótopo do bário, tá bom? Então, a 1 é errada. A radioatividade não apresenta benefícios, pois reações nucleares se formam elementos tóxicos. Nada disso. Ela mostra que tem vários benefícios a radioatividade. A gente pode ter lá reatores nucleares liberando energia, formando energia nuclear e energia elétrica. Isso aqui acontece nas usinas nucleares. Bom, as sequelas da radioatividade ocorrem apenas por conta da grande energia liberada após a fissão nuclear. Não. A gente mostrou que tem a formação de um nêutron, O nêutron, ele tem um zero, que é uma partícula ionizante. Então, forma isso aqui nesse caso. Em alguns outros casos, formam outras partículas ou até mesmo radiação gama. A radiação gama é tão nociva quanto, tá?
mas que são prejudiciais à saúde, não só, né, o que aconteceu não vai ser o efeito apenas da energia liberada, mas também da parte, né, relativa à nocividade de uma partícula radioativa, no caso o nêutron. Reações como as que produziram a bomba atômica envolvem apenas a região de menor massa de um átomo. Então, olha só, envolve apenas a região de menor massa de um átomo. Está dizendo que a reação envolve apenas a parte do núcleo. Não, envolve também um pouco do que a gente tem em termos de elétrons. Por quê? Porque a gente pode mudar a quantidade de prótons e de elétrons, né, dentro de uma estrutura, tá bom? Então também pode envolver mudança da quantidade de elétrons de um átomo. Bom, a questão 5. A partir da bomba atômica são geradas radiações ionizantes, como eu falei, que podem favorecer a formação de espécies que alteram o DNA das células sadias. Perfeito. Item 5. Também é uma questão que eu não gostei desse item 4 aqui, galera. Não gostei. É uma coisa assim bem pouco produtiva para o aluno, tá? Não é um item muito simples de entender. Então muita gente pode ter pensado, se uma reação nuclear, reações nucleares ocorrem apenas no núcleo. Então, assim, é uma coisa muito fora um pouco do alcance. Então, eu acho que até nessa prova de 2018 era uma banca, e essa banca mudou. Atualmente não é mais essa banca, tá bom? Bom, galerinha, é isso aí. Resolvemos mais uma questão da prova de 2018. Vamos para a próxima questão também dessa mesma prova. Vem comigo.